Às vezes a gente tá fazendo aí uma transição de carreira, ou às vezes a gente tomou uma decisão na nossa vida, tipo se separar, que aconteceu comigo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre críticas, conselhos, essas coisas que estão aí espalhadas pelo mundo, aparentemente de forma gratuita. E, na verdade, o que eu quero conversar com vocês hoje é a maneira como a gente aceita essas críticas e esses conselhos. Como a gente tem se comportado diante dessas críticas e desses conselhos. Então, antes de mais nada, eu vou pedir pra vocês se inscreverem nesse canal se vocês não forem inscritos. E já deixa o seu joinha, a gente tem falado muito pouco sobre isso aqui, né? Não esqueçam de deixar o seu joinha aí, caso vocês gostem desse vídeo, tá? E me sigam no Instagram, nossas redes sociais maravilhosas estão aparecendo aqui na sua tela. Pois bem, uma coisa que tem acontecido muito frequentemente agora, que o nosso canal tem crescido bastante, nosso canal e o nosso Instagram, é que as críticas e os conselhos e as sugestões têm aumentado muito. Isso aconteceu comigo muito no começo, quando eu comecei o canal. Meu irmão até brinca e fala que eu paguei a minha cota de hater com família, porque tinha muita gente que era especialista de YouTube sem ter feito ao menos um videozinho pro YouTube, que sabia quais eram as fórmulas mágicas para que eu pudesse fazer o meu canal dar certo. Então, uma coisa que eu aprendi ao longo desse caminho todo é que, assim, as pessoas, elas não passaram exatamente pelas mesmas coisas que a gente passou para dar os conselhos certos que a gente realmente precisa ouvir. Muitas dessas pessoas sempre dão esses conselhos com a melhor das intenções. As intenções são sempre incríveis, mas nem sempre esses conselhos vão servir pra gente, simplesmente porque o background dessa pessoa, a bagagem que essa pessoa tem, não tem a ver com a bagagem que a gente tem. Então é muito difícil a gente exigir que a pessoa dê um conselho tão certeiro a ponto de saber exatamente o que a gente precisa ouvir, o que a gente precisa fazer a respeito de determinadas coisas. É óbvio que muitas vezes tem pessoas que estão na nossa vida e que conhecem muito bem a gente, conhecem muito bem a nossa história, e essas pessoas sim podem acertar ali na mosca o que a gente precisa ouvir. Mas até essas pessoas às vezes pode dar assim, né, aquela desviada do que seria o conselho mais correto, né, que eu não sei se eu gosto muito de chamar de conselho correto, porque é simplesmente um conselho, é uma opinião da pessoa. Quando isso entra nesse caminho de crítica, quando isso entra nesse ponto de criticar algo que você tá fazendo, uma escolha que você fez com relação à sua vida pessoal, com relação ao seu trabalho, aí a gente entra num ponto que é muito delicado, porque não é só um conselho do que, se eu fosse você, eu faria de tal maneira. Entra num ponto que é um pouco assim, doloroso, que é aquela cutucadinha que a pessoa dá pra te dizer o que ela estaria fazendo no seu lugar. E às vezes essa crítica, ela não vem de um lugar de muito amor, né? Essa crítica vem de um lugar bem doidinho, às vezes, pra gente ouvir. E o que começou a acontecer nesses últimos tempos é o quê, né? O canal cresce, com ele crescem os comentários ruins, e obviamente os comentários bons também, eles sempre crescem junto com isso. Mas o que aconteceu foi que um vídeo que a gente fez aqui, que viralizou e que tomou uma proporção que eu não tava esperando muito, eu recebi muitos comentários negativos nesse vídeo específico. E eu não tava esperando receber essa quantidade de comentários negativos nesse vídeo, porque eu acho que eu fiz ele até de uma forma muito ingênua, não tava esperando essa repercussão. E o que aconteceu foi que eu achei que eu tivesse preparada pra lidar com esses momentos de crítica, porque eu sabia que em algum momento eles iam chegar. Porque é meio óbvio assim, né? Um canal cresce, sempre vão chegar pessoas que às vezes não acompanharam a sua trajetória, não acompanharam a sua história, e vão vir dar uns pitacos assim, meio nada a ver, meio que não tem a ver com quem você é e com aquela mensagem que você quer passar. E foi mais ou menos isso que aconteceu nesse vídeo. E eu achei que eu tivesse super bem preparada, porque, né, eu já venho aí, sei lá quantos anos fazendo terapia, já venho lidando com questões emocionais há muito tempo, então eu achei que eu tivesse com uma estrutura emocional ali, ó, maravilhosa, perfeita, lindérrima pra lidar com isso que viria a acontecer. Só que eu não tava muito bem preparado pra esse momento. E o que aconteceu foi que eu passei 2 dias chorando em posição fetal no meu sofá com a quantidade de comentário ruim que eu passei a ler, que eu não tava acostumada. É óbvio que os comentários ruins, eles já aconteciam, mas eles não aconteciam com a frequência e com a intensidade que aconteceram a partir desse vídeo. Então eu não tinha tempo de me recuperar, assim, entre um comentário ruim e outro, sabe? E aí o que aconteceu foi que eu parei de ler os comentários, eu fiquei um pouco off de ver o que tava acontecendo, porque tava me fazendo muito mal, eu cheguei a cogitar tirar o vídeo do ar, porque realmente tava me fazendo muito mal. Eu sei que eu posso desabilitar os comentários nos vídeos, mas ao mesmo tempo eu não queria fazer isso também por um pouco de orgulho, assim, de tipo,
cara, eu tenho que ser forte, eu tenho que conseguir lidar com isso, né? E aí o que aconteceu nesse meio do caminho foi que eu assisti uma palestra da Brené Brown no Netflix, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. Todo mundo indica essa palestra por aí, todo mundo indica o livro dela, você já deve ter visto o livro dela, que Chofana vai botar ele aqui, que é A Coragem de Ser Imperfeita, essa capinha coloridinha aí. Todo mundo já deve ter visto em algum lugar. E ela tem um TED Talk que viralizou, que eu vou deixar o link do vídeo aqui pra vocês verem, caso vocês não tenham visto, que é muito legal. E se você assina Netflix, você, por favor, assista essa palestra dela, que é uma palestra de um pouquinho mais de 1 hora. E nessa palestra tem muitas coisas maravilhosas, incríveis, surreais e socos no estômago e lições de vida que ela compartilha e que eu acho que todo mundo deveria ver. E que pra cada pessoa, cada uma das coisas que ela fala vai pegar de alguma forma diferente. Mas ela falou uma coisa específica que pra mim pegou de uma forma assim perfeita, que ela acertou aonde eu precisava entender como eu deveria lidar com críticas. E que talvez seja uma maneira emocionalmente inteligente de você também lidar com essas críticas. Às vezes a gente tá fazendo aí uma transição de carreira, ou às vezes a gente tomou uma decisão na nossa vida, tipo se separar, que aconteceu comigo, que também a gente ouve muitos pitacos de muitas pessoas, e talvez se a gente encarasse as coisas dessa maneira, as coisas ficariam um pouquinho mais leves e a gente teria um pouco mais de facilidade de apertar aquele botãozinho do foda-se pras coisas que a gente não precisa ouvir. Então ela conta que ela começou a entender que existem pessoas que vivem na arena, que ela chama, que são as pessoas que estão dando a cara a tapa pra tudo que a gente vai fazer, que são as pessoas que estão aqui, ó, de frente pra câmera, que são as pessoas que estão aí fazendo projetos, que são as pessoas que estão fazendo algo com a vida delas que seja não necessariamente grandioso, mas que elas se estejam colocando numa posição que elas estão arriscando falhar, que elas estão falhando, que elas sabem que as coisas que elas decidiram fazer pra vida delas pode vir carregado de críticas, que pode vir carregado de uns tropeções. E aí ela compartilha o ensinamento que ela teve e que eu acho ele maravilhoso e eu vou compartilhar com vocês. Que ela fala o seguinte, traduzido, né, para o nosso lindíssimo português: se você não tá na arena fracassando vez ou outra porque você se arrisca a ser corajoso, eu não quero seu feedback sobre o meu trabalho. E ponto final. E quando eu vi essa parte da palestra dela e ela falando essa frase, foi muito libertador, eu acho que essa é a palavra. Porque é muito fácil a gente apontar o dedo pra outras pessoas sem que a gente tenha a mínima noção de como aquela pessoa tá lidando com aquela situação, do que aquela pessoa tá vivendo. Então eu acho que isso é um ensinamento pra gente, pra vida, pra todas as coisas que a gente estiver fazendo e a gente ouvir críticas, ou quando a gente estiver vendo alguém lidando com alguma coisa e a gente ter aquela tendência a apontar o dedo. Então será que a gente sabe como é viver na arena daquela pessoa? Será que a gente sabe o que é tá ali? Será que a gente sabe como é tá na posição dela fracassando, falhando, levando críticas, ouvindo conselhos? Então eu acho que quando a gente entende isso, que a arena de cada um ela é muito individual e que a minha arena ninguém nunca vai entender, porque ninguém nunca vai viver a minha pele e saber as coisas que eu vivo pra eu poder chegar aqui e compartilhar as coisas que eu compartilho. É óbvio que é muito mais simples alguém pegar e apontar o dedo na nossa cara, né? Então é muito fácil alguém apontar o dedo na sua cara sobre alguma coisa que você tá fazendo, sendo que a pessoa não tem ideia de como é que é a sua vida, de como é a sua rotina, de como são as suas prioridades, de como é o estilo de vida que você gosta de levar. Então é muito fácil a gente apontar e ser apontado quando a gente não usa daquela coisa linda que é a empatia, da gente se colocar no lugar do outro. E é óbvio que eu não consigo fazer isso o tempo todo, é óbvio que entender que algumas pessoas não estão na arena comigo e mesmo assim elas ainda me criticam ou falam alguma coisa a respeito do meu trabalho, a respeito de quem eu sou, é óbvio que essas coisas ainda vão machucar, porque eu acredito que é um pouco impossível a gente não se abalar com as coisas que as outras pessoas falam, né? Eu acho que é um pouco ilusório a gente achar que a gente vai conseguir um dia se importar zero com a opinião dos outros. Mas eu acredito que a gente consiga balancear isso. Eu acredito que a gente consiga lidar com isso de uma forma mais saudável pra gente e que a gente consiga encarar as coisas que a gente tá fazendo de uma maneira mais justa com a gente. Porque eu acho que às vezes esse é o problema, que às vezes a gente não é justo com aquilo que a gente tá fazendo. E eu tô falando isso pra vocês, mas na verdade eu estou falando isso 100% pra mim. Eu espero que te ajude de alguma forma. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa aqui a nossa hashtag Ai Que Vídeo Bom. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Puta merda. Dá uma coisada aí, porque senão fica muito claro. Tchau.